muito importante, tá? Vamos seguir. Por outro lado, né, é importante colocar o quê? Que o artigo 294 fala o seguinte: o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Aí eu coloquei aqui, né, segundo Carlos Roberto Gonçalves, se o devedor notificado da cessão não se opõe às exceções pessoais que tiver contra o cedente, não poderá mais erguer contra o cessionário as exceções que eram cabíveis contra o primeiro, como pagamento de dívida, compensação e etc. E olha só, tem muita questão dentro desse artigo 294, tá? Então, assim, uma eventual ação judicial, o devedor não pode apresentar uma prova de pagamento anterior à realização da cessão, pois do contrário representaria o quê? Uma significativa ofensa à vedação ao enriquecimento sem causa. Tá? Então, as exceções que o cedido tiver contra o cessionário terão que ser arguidas em qualquer tempo, por exemplo, a exceção do contrato não cumprido. Isso tudo bem, é de extrema relevância, tá? Porque é o contrato, o que é a cessão de crédito? É um contrato bilateral, né, com o cedido. E esse não está obrigado a adimplir a sua contraprestação, podendo opor-se ao cessionário, sobre quem cairá a obrigação de cumpri-la. Então é importante, pessoal, entender que tudo aquilo que não for colocado em contrato, tá? Quando for feita a cessão de crédito, olha só o que o 294 fala. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Tá? Então isso é muito importante. E vamos terminar a nossa matéria de hoje acerca desse crédito cedido. Então, foi cedido um crédito, tá? De título oneroso, né? Que existe um valor dentro disso. Quando falar título oneroso, é porque tem algum valor, não é uma doação, tá? Então, é um título oneroso. Acerca do crédito cedido, dispõe o artigo 295 do Código Civil. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito se tiver procedido de má-fé. O que ele está querendo dizer isso? O credor inicial, ele alega que ele tem um crédito, certo? Então ele alega, olha, né, eu quero fazer uma cessão de crédito, eu quero passar esse crédito para uma outra pessoa, para um terceiro. Por que eu faria isso em alguns casos? Eu faria isso porque às vezes eu estou devendo uma outra pessoa e tem uma pessoa que está me devendo. Então o que eu faço? Para eu não precisar primeiro pegar o dinheiro, né, pegar o valor, ou pegar a coisa que a pessoa me deve, e daí depois eu entregar o mesmo valor ou a mesma coisa para essa pessoa que eu devo, é mais fácil fazer uma cessão de crédito, eu transfiro esse crédito e falo, olha, eu estou te devendo, né, mas tem uma pessoa que está me devendo, eu vou ceder o crédito para você, e aí você cobra dela, ela vai ter que pagar você, e está resolvido. Só que o que o 295 está dizendo? Que o cedente, mesmo que ele não se responsabilize, que ele não coloque isso em contrato, que ele não assine nada, e ele fica responsável ao cessionário ou ao terceiro, né, que ele fez a cessão de crédito, pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. Então veja só, no momento que eu estou fazendo a cessão de crédito, que o credor está fazendo a cessão de crédito, está transmitindo um crédito para o cessionário, para o terceiro, né, ele tem que estar com esse crédito. Não posso simplesmente falar, olha, vou transferir o crédito para uma pessoa, mas eu já nem tinha crédito algum. Isso não pode acontecer. Então o artigo está protegendo quem aqui? Está protegendo, vamos lá, tá certinha? Está protegendo o cessionário. Por quê? O cessionário tem que ter essa garantia. Já imaginou se você é o cessionário nesse caso? Você está recebendo o crédito de uma pessoa, tá? Então, fulano de tal que vai te pagar lá um valor. Ele devia para mim, agora vai pagar para você, tá? Só que quando nós fazemos essa cessão de crédito, na verdade esse crédito não existia. E agora, o que vai acontecer? É como se eu quitasse minha dívida com você. Isso não pode acontecer. O cessionário fica protegido pela lei, tá? Com esse artigo, que o cedente ou o credor inicial, no momento da cessão de crédito, ele tem que ter esse crédito. Tá? Então, esse crédito tem que existir. Se não existir, ele está agindo de má-fé. Tá bom? Tranquilo?
E aí o artigo 296 e 297, eles vão falar o seguinte, ó, 296, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, tá? Então, olha só, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. O que significa isso? O cedente, que é o credor inicial, ele não responde perante o cessionário caso o devedor não consiga mais ter condições de pagar. Tá? Nesse caso aqui, é solvência do devedor, ele não responde. Agora, olha o 297. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Tá? Então, olha só, pessoal, o que a gente precisa entender aqui? Essas questões aqui, o cedente ele é responsável, primeiramente, pela existência do crédito na data da cessão. Ele é completamente diferente a responsabilização pela existência do crédito e solvência do cedido. Tá? Então, o cedente, o credor inicial, ele é responsável pela existência do crédito na data da cessão. Tá? Só que a lei isenta o cedente. Quando que ele isenta? Ele isenta na hipótese de insolvência do cedido, salvo se houver estipulação em contrário. E ainda que o cedente seja responsável pela solvência, a sua obrigação será limitada quando? Será limitada àquilo que recebeu do cessionário, acrescido de juros e demais despesas. Então, a lei isenta o cedente. O credor não pode ficar responsável. Veja só, você transfere teu crédito para outra pessoa, e aí se o devedor não tiver mais condições de pagar, ele se torna um devedor insolvente, e ele não conseguir pagar o cessionário, você não é responsável por isso. Salvo se tiver em contrato, pessoal. Então, prestem atenção no contrato. Se o contrato falar que mesmo... Olha só, credor, você quer fazer uma cessão de crédito, né? Eu sou o cessionário, eu sou o terceiro de boa-fé, eu quero receber esse crédito. Mas vamos colocar aqui no contrato, só por via das dúvidas, que se o devedor for insolvente, ou seja, se ele não tiver mais capacidade de pagar as suas dívidas, você fica responsável. Se você não colocar isso numa cláusula, olha só o que vai acontecer. A lei isenta o cedente de ter que pagar, de ter que se responsabilizar com isso. Tá? E mesmo ele sendo responsável pela solvência, ou seja, pelo pagamento, aí quando o cara ainda tem condições de pagar, a sua obrigação é limitada àquilo que recebeu do cessionário, acrescido de juros e demais despesas. Tá? Então, pessoal, as aulas de hoje eram essas. Peço que vocês entrem no grupo, tirem as dúvidas, perguntem, eu vou respondendo, fiquem tranquilos, fiquem com Deus e força aí nessa quarentena. Deus abençoe vocês e um abraço. Até mais.